Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é a Nath de novo, demorei um pouco para voltar, mas cá estou para responder a pergunta de um seguidor meu lá do Instagram, que ele me perguntou essa semana, mas o que faz um Explorer Staff, tá? Porque esse é a única companhia que tem essa vaga com esse nome, Explorer Staff, né? A vaga é a única companhia que trabalha com este nome, né? Geralmente ou é Guest Services, ou é Short Excursion, Agent, ou é alguma coisa assim. Aqui na Viking, nós fazemos tudo, a gente faz tudo é os Explorers, tá? Os Explorers fazem Guest Services, Accounting e Shorex. Então, nosso departamento trabalha com três atividades maiores, né? Que são divididas em, claro, cada atividade dessas tem as suas particularidades, que eu vou falar um pouco mais hoje e explicar mais sobre como funciona meu trabalho. Caso você esteja aí aplicando, né, para Viking, agora que a Viking está trabalhando com mais tripulantes brasileiros, antigamente tinha pouco. Eu, quando vim por uma agência europeia. Agora a Viking está trabalhando com uma agência brasileira aí, vocês já devem saber qual é. Então provavelmente teremos mais pessoas curiosas de saber como funciona a vida dos Explorers, tá? E eu espero que esse vídeo ajude vocês. E vamos nessa. No Guest Services, a gente trabalha com tudo quanto é informação. A gente é basicamente o centro de informação do passageiro. Tudo que ele quer saber, qualquer dúvida que ele tenha, se ele tiver uma reclamação, por exemplo, o passageiro liga para nós e fala que, sei lá, alguma coisa está quebrada na cabine dele. A gente faz uma work order, que a gente fala, a gente pede para manutenção ir lá arrumar. Ou, de repente, por exemplo, agora a gente estava tendo art classes, que são aulas de arte. Tem uma moça, né, uma pessoa contratada, que está aqui para ensinar as pessoas a pintarem telas ou fazer aquarela, esse tipo de coisa. E as pessoas vão para o Guest Services para fazer o sign-up, para se inscrever nessas aulas, tá? Então eles fazem isso no Guest Services também. Quando o passageiro viaja aqui com a gente, o que acontece? A gente tem um file desse passageiro, a gente abre, ele tem um cadastro. Tudo que acontece, tudo que esse passageiro fala para nós, tudo que acontece com ele, vai para esse file. Por exemplo, o passageiro chegou aqui, primeira vez que ele tá na Viking, ele diz que ele gosta de travesseiro de penas de ganso. Isso vai pro file dele. Da próxima vez, quando ele voltar, quando ele chegar num segundo cruzeiro, terceiro cruzeiro, quando ele voltar, a gente já sabe que ele gosta de travesseiro de penas de ganso. Então a gente não vai ter que perguntar ou esperar ele voltar para falar de novo que ele gosta de travesseiro de penas de ganso. A gente já sabe. Então a gente já vai preparar como preferência dele. Ou se ele tem, por exemplo, intolerância à lactose, ele não vai ter que falar pra gente toda vez que ele viaja com a gente que ele tem intolerância à lactose. Isso fica no cadastro dele, e quando ele volta, a gente já sabe isso sobre ele, ou pelo menos a gente deveria saber, e é para isso que serve o nosso sistema. Então nós aqui do Guest Services, a gente trabalha com isso, a gente tem que registrar tudo isso no sistema. Ou ele falar que o bolinho que ele comeu no almoço estava gelado, ou que a carne que ele comeu no almoço estava muito crua. Qualquer coisa que ele falar pra gente, a gente tem que fazer a gente chama de feedback, e a gente coloca isso no file dele, no cadastro dele, tá? Como preferência, a gente passa a conhecer melhor esse passageiro. E a gente escuta ele, a gente tenta ter empatia sobre qualquer coisa que ele fala pra nós. E isso é parte do trabalho do Guest Services, tá? A gente tem que saber tudo sobre o navio, tudo, todas as atividades que acontecem, quem é que tá tomando conta dessas atividades, que hora é, onde fica, onde é, se tá tendo, por exemplo, a tarde, tarde do sorvete no buffet. A gente tem que saber de que hora até que hora, que tipo de sorvete eles vão servir, tudo a gente tem que saber, tá? E se a gente não sabe, a gente tem que saber quem é que sabe pra conseguir informar o passageiro, tá? Aqui no Accounting, Guest Services, Shorex, Explorer, não existe a palavra não. A gente nunca fala não pro passageiro. O que for que ele quiser, qualquer coisa que ele quiser, a gente dá um jeito. Eu já vi a companhia comprar um colchão específico que o guest queria, porque o guest não gostava do colchão que ele tinha na cabine dele. Então a Viking comprou um colchão específico que o passageiro pediu, eles compraram, eles colocaram lá, o passageiro ficou feliz. Como parte de trabalho de accounting, que são as contas, entra a parte de pagamento. Então, por exemplo, quando o passageiro chega, a gente tem que fazer a gente tem que registrar o cartão de crédito dele, né? Às vezes o passageiro ele não quer pagar no cartão de crédito, às vezes ele quer pagar no dinheiro. E aí a gente tem que ter também
essa parte eu, por exemplo, tenho uma caixa, que é o meu cofre, onde eu tenho $1.000 e 1.000 euros. Então a pessoa pode pagar, de repente, que nem hoje eu tive um passageiro que pagou a conta dele em euro. Então a gente tem que pegar o euro, tem que converter ele em dólar e aí abater na conta do passageiro para ele conseguir ir embora e ter tudo certinho e daí não cair no cartão de crédito dele. É obrigado que todos os passageiros tenham um cartão de crédito. Então, às vezes, o cartão de crédito dele é registrado, mas não puxa no sistema quando ele chega. E a gente tem que ligar para ele para pedir o cartão de crédito dele, para a gente colocar no sistema. Essa parte também que eu falei desse dinheiro de $1.000, 1.000 euros, esse dinheiro está sobre minha responsabilidade. Então, se faltar $50 desse dinheiro, eu vou ter que repor, tá? Então ele está sobre a minha responsabilidade, eu tive que assinar e dizer que esse dinheiro está sobre a minha responsabilidade. Então eu tenho que estar sempre contando esse dinheiro, eu tenho o meu cofre, eu tenho que manter esse dinheiro lá no cofre, tá? Às vezes também o passageiro chega e fala que ele deveria ter um crédito que não está refletindo na conta dele. Então a gente tem que entrar em contato com o main office, o escritório principal lá em Las Vegas, não, em Los Angeles, para perguntar o que aconteceu com esse crédito. Às vezes o passageiro tem um crédito que ele pode ser revertido em dinheiro, então a gente tem que fazer esse pagamento pro passageiro no fim do cruzeiro. Às vezes o passageiro tem um crédito que não pode ser revertido em dinheiro, então ele tem que gastar tudo isso, tudo que ele tem em crédito, senão ele vai perder. Então a gente tem que explicar para o passageiro tudo que ele pode fazer com esse dinheiro, tudo que ele pode comprar. A gente tem que explicar para ele justamente que ele não pode deixar esse dinheiro até o fim do cruzeiro, senão ele vai perder, tá? Então a gente tem que explicar tudo que ele pode gastar. Às vezes acontece do passageiro falar que ele tem uma cobrança indevida na conta dele, às vezes foi cobrado errado. A gente tem que entrar em contato com a pessoa que cobrou para ver se tá errado, se não tá, daí a pessoa tem que fazer o retorno desse dinheiro. Então é a gente que entra em contato com essas pessoas. Terceira coisa que a gente faz é relacionada ao Shore Excursion. Como eu falei, aqui não é separado, não é eu quero trabalhar só no Shore Excursion. Não, você vai ter que fazer tudo, tá? Então, se você acha que você quer vir pro Shorex, não é aqui. Você vai ter que ser Guest Services, Accounting e Shorex. Aqui você vai ter que fazer tudo isso, tá? Parte de Shorex, a gente vende o tour, né? Mas assim, a gente fala vende o tour, mas a gente não faz uma venda ativa. Aqui na Viking é proibido você ficar, vamos falar assim, enchendo o saco do passageiro. Ai, compra esse, compra esse, compra esse, compra aquele, compra ele. Porque a gente não trabalha com comissão. Então, o passageiro, ele já vem, ele já sabe o que ele quer comprar. Então, a gente não precisa ficar empurrando nada pra ninguém, tá? Ele fala, olha, eu quero esse tour, tal hora. A gente fala, beleza, esse tour tal hora, a gente imprime o ticket e dá pra ele, é isso, tá? O que acontece às vezes o passageiro, ele quer um tour e vamos dizer que o passageiro tem problema de mobilidade e ele quer um walking tour, um tour caminhando. Claro que a gente vai chegar, olha, esse tour aqui é caminhando, você vai ter que subir um morro, então pra você, eu acredito que, claro, se você quiser ir, você pode, com toda certeza, mas talvez você não vai aproveitar tanto assim, porque você vai ter que caminhar 5 quilômetros e talvez você não seja o melhor tour para você aproveitar, mas eu tenho este outro tour que de repente você vai aproveitar mais, que é um tour de ônibus, que você vai ver isso, isso e isso. Então isso tudo faz parte do nosso trabalho, claro, ver as condições que o passageiro tá. Aqui na Viking, a maioria dos nossos passageiros são ali entre 60 e 80 anos, então não são todos os tours que são para todas as pessoas. É claro que a gente tem pessoas mais novas, mais velhas, né? Então a gente tem que ter o discernimento de entender que tipo de tour a pessoa vai ser capaz de fazer e qual tour ela vai aproveitar mais. Porque se ela não aproveitar e ela odiar este tour, ela vai voltar para você e falar, olha, poxa, por que você me mandou lá? Né? Então faz parte do nosso trabalho também. Às vezes o passageiro, ele quer saber, por exemplo, a pessoa escolheu o walking tour, eu quero o tour caminhando. Quanto eu vou andar? É aberto? É fechado? Que tipo de rua é? É nas pedras? Eu vou ter que subir um monte? Eu vou ter que andar no meio da rua? O que eu vou ver nessa caminhada? Então tudo isso a gente tem que saber. É claro que a gente não sabe tudo de cabeça, porque, né, impossível. Mas a gente tem um sistema aqui a bordo que a gente tem acesso às descrições dos tours, né? Então a gente pode abrir. Claro que eu também não vou ficar lendo lá, eu tenho que entender mais ou menos como isso funciona, né? Porque eu não vou ficar lendo lá na frente do passageiro como se eu não soubesse nada do que eu tô falando. Então é claro que a gente dá uma olhada antes, mas se tiver alguma coisa específica, por exemplo, quantos quilômetros eu vou andar neste tour? Eu vou lá, abro e falo, olha, são 5 quilômetros, são 10 quilômetros, tá? Então não tem problema nenhum, você pode abrir, você pode mostrar para o passageiro. Por exemplo, quanto tempo eu vou ter para ir ao banheiro?
Ah, você vai ter 15 minutos para usar o banheiro em tal lugar, no fim do tour ou no início do tour. Então são coisas que a gente tem que saber, que a gente tem que falar para o passageiro. Outra coisa, a gente tem que saber sobre os portos. Por exemplo, vamos supor, amanhã nós estamos em Saguenay, no Canadá. Então a gente tem que imprimir um mapa de Saguenay, tem que colocar lá disponível para eles. Eles passam, né, no Explorers Desk, que a gente chama, que o nome da recepção aqui não é recepção, chama Explorers Desk. Eles passam lá, eles pegam o mapa, aí eles param lá na nossa mesa e falam, ah, mas onde é que a gente tá? E onde é que fica a cidade? E onde é que tem shop pra gente, gift shop, pra gente comprar souvenir? E onde é que tem isso? E onde é que tem aquilo? E a gente tem que saber onde é que estão as coisas. Se a gente não souber, a gente, claro, pode pesquisar no Google, a gente pesquisa com ele. Se ele tiver um pedido muito específico, por exemplo, aconteceu uma vez comigo do passageiro chegar pra mim e falar assim, olha, eu quero ir nesta vila aqui, porque esta vila tem um nome, tem o meu sobrenome, então eu acredito que eu posso ter algum familiar que mora nesse lugar. E era um nome assim, não era um Silva, tá ligado? Não era um nome comum, assim. Era um nome muito específico, assim. E o nome da cidade era o nome dele. Então ele queria ir lá pra ver se ele tinha algum antepassado lá. E eu tive que pesquisar como é que ele chegava lá, de carro, de trem, de bicicleta, de Uber, de tudo que ele podia. E chamei o táxi pra ele, inclusive, e o homem foi, voltou, maravilhoso. O homem adorou. Eu não sei se ele achou alguém, eu acho que não. Mas ele adorou estar lá, pra ele foi uma coisa muito especial. E a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Se a gente não sabe, claro que eu também não sei tudo do mundo todo, queria eu, né? Mas ainda não. É claro que a gente pode contar com o Google, e os passageiros eles ficam muito agradecidos quando a gente se interessa e a gente vai atrás e a gente dá todos os detalhes que... Se eu precisar ficar uma hora com ele lá, eu fico pra achar a resposta que ele precisa, tá? Isso faz parte do nosso trabalho também. Claro que a gente não sabe tudo sobre todos os portos. Essa é uma coisa que faz parte do nosso trabalho, é preparar o Port Info, que a gente chama, que é informações sobre o porto, né? Eu, por exemplo, agora tive 3 portos que eu tive que trabalhar, onde eu tive que procurar todas as informações possíveis e imagináveis sobre aquele porto. Onde é que fica o banheiro público? O banheiro público é de graça. Qual é a distância caminhando do porto até a cidade? Qual é a distância caminhando ou de ônibus ou de carro para a igreja mais próxima? Qual é o horário de abertura dessa igreja? Ou abertura? Não sei nem se tá certo isso que eu falei, que a gente chama em inglês opening hours, enfim. Qual é a farmácia mais próxima? Qual é o hospital mais próximo? Que mais? Qual é a taxa de conversão do dólar canadense para o dólar americano? Onde que ele pode sacar dinheiro num caixa eletrônico? Então, eu tenho que saber tudo sobre aquele porto que me foi designado, tá? Eu tive 3 portos, 2 no Canadá, 1 nos Estados Unidos. Um deles, por exemplo, foi um porto em Maine, que agora eu não lembro especificamente, New Haven, eu acho, em Maine, algo assim, não tenho certeza. Mas era um porto, por exemplo, que é a atividade principal daquele porto. As pessoas vão lá para comer lagosta. É o lugar do mundo mais conhecido para comer lagosta. Mais especial, a pessoa que quer comer a melhor lagosta do mundo é lá. Eles têm umas lagostas assim, enormes, do tamanho do mundo lá, eles têm umas lagostas. E tem um tour específico onde você vai num barco com o pescador da lagosta, você pesca a sua lagosta, depois você vai preparar a lagosta, depois você come a lagosta. Então esse é um tipo de tour, por exemplo, que tem neste porto específico. E o meu papel é pesquisar tudo que eu posso sobre esse porto, tudo que eu posso sobre os tours desse porto, e depois eu tenho que passar para os meus colegas, tá? O time dos Explorers aqui nesse navio que eu tô são 8, então cada um teve 3 portos, e assim a gente consegue fazer 2 meses, né? 2 meses de destinos, né? E aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai ensinando essas pessoas o que elas precisam saber sobre tais portos, ou se eles têm alguma dúvida, eles vêm pra você, porque eles sabem que foi você que preparou aquele porto, e você é o especialista daquele porto, tá? Isso é parte do nosso trabalho também. Isso quando a gente tá dentro do navio, tá? Quando nós estamos fora do navio, né, a gente tem que fazer o dispatch, que a gente chama, né? Quando a pessoa compra o tour, a gente tem que colocar ela dentro do ônibus, mandar ela com guia, tá? Por exemplo, se a gente estivesse no Rio de Janeiro, tem um tour para o Cristo Redentor. Tenho 40 pessoas que vão no ônibus número 1 para o Cristo Redentor. Eu tenho que ter certeza que essas 40 pessoas estão dentro do ônibus. Tenho certeza que elas vão identificar o ônibus dela com facilidade, que o guide está credenciado, que o guide, que é o guia de turismo, está credenciado. Tenho que ter certeza que esse ônibus vai sair no horário. Tenho que ter certeza que esse guide tem
o reporte de acidente, caso alguma coisa aconteça. Ele tem que fazer um reporte para dizer o que aconteceu com o passageiro tem que assinar. Então eu tenho que ter certeza que ele sabe como esse procedimento funciona. Porque, por exemplo, o guia de turismo, ele entende tudo sobre o lugar onde ele está. Mas quem entende tudo sobre a companhia sou eu. Então eu é que tenho que passar para ele como é o jeito Viking de fazer as coisas. Então eu tenho que explicar para ele, olha, se um acidente acontecer, você tem que pegar esse papel, você tem que assinar, escrever tudo que aconteceu, o passageiro tem que ler, ele tem que concordar, ele tem que assinar, esse papel tem que vir assinado para mim, senão a gente não consegue prosseguir aqui com a burocracia que tem que ser feita, tá? Às vezes o passageiro quer, sei lá, processar a companhia porque ele caiu num tour, sei lá o quê. Então a gente tem que ter a prova de que ele assinou, ele concordou e foi isso realmente que aconteceu em detalhes, tá? E isso é uma coisa que eu sei, mas o tour guide não sabe. Então o meu papel é dar essa direção para ele, tá? Em todos os portos que a gente vai, tá bom? A gente tem que preparar isso, a gente tem que preparar, por exemplo, a descrição de tour, tá? O guide tem que ter o tour description para ele saber tudo certinho, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Quando o passageiro volta, por exemplo, a gente tem que estar no pier para ter certeza que eles voltaram, que tá todo mundo bem, que todos os tours estão de volta. E quando o passageiro volta, a gente tem que perguntar para ele, como é que foi? Você gostou? Foi legal? O que podia melhorar? Tá? Então a gente vai perguntando assim randomicamente para passageiros, né? Se você vê que um passageiro tá reclamando de alguma coisa, às vezes você não precisa nem perguntar, às vezes se você ouve um passageiro conversando com outro, você tem que falar, eu vi você falando sobre tal coisa, né, e tal, mas por quê? O que a gente poderia melhorar? O que podia ser feito melhor, né? Isso faz parte do nosso trabalho também. A gente tem que observar o passageiro, pegar o número da cabine dele e passar para o management, passar para a gerência, né? Antes que ele vá reclamar na galera lá do Guest Services, tá? O time, ele geralmente são 8, né? Que nem eu falei. Geralmente são 3 no Shore Excursion e o resto fazendo o horário de Guest Services, tá? E aí a gente tem a mudança, né? A cada um cruzeiro, 2 cruzeiros, a pessoa que tá no Guest Services vai pro Shorex, eu que tô no Shorex vou pro Guest Services. E todo mundo trabalha em tudo, né? Como eu falei. Claro que não ao mesmo tempo, às vezes você vai fazer Shorex de manhã, Guest Services de tarde. Então, é bem diferente das outras companhias, né? Onde eu fazia um trabalho só. Mas é uma ótima oportunidade para aprender e mudar. De repente, se você é Guest Services, você quer ir para Shorex, ou você é Shorex e você não quer mais Shorex, você quer ir para Guest Services, é uma ótima oportunidade para você aprender um pouco sobre tudo e conseguir dar outro rumo para sua carreira. De repente, eu estava há 5 anos no Guest Services, agora aprendi muito mais sobre Shore Excursion, sobre o Shorex, e gosto muito da área também, sobre a parte de accounting, de immigration, de imigração. Eu gosto muito, tá? Acho que informação nunca é demais, e se você está pensando em aplicar para essa vaga e, sei lá, ficou alguma dúvida, você queria saber alguma outra coisa, deixa um comentário aí embaixo ou fala comigo no Instagram, vai ser um prazer atender você, vai ser um prazer falar com você, tá? E é isso. Um beijão pra você, bom falar com vocês de novo e até mais. Tchau, tchau.